Olá pessoal, sou o professor Lázaro, professor de Ciência e Tecnologia, e essa semana nós trataremos sobre reprodução humana, infecções sexualmente transmissíveis. Então, inicialmente eu preciso que vocês entendam o que seriam essas infecções sexualmente transmissíveis, ou ISTs, e que antigamente eram conhecidas como doenças sexualmente transmissíveis. O termo doenças sexualmente transmissíveis está em desuso, uma vez em contato com essas infecções, não necessariamente quer dizer que você vá desenvolver uma doença. Então, por isso que se substituiu o termo por infecções sexualmente transmissíveis. E o que seriam essas infecções? O que caracterizaria essas infecções? Então, as ISTs são infecções que podem afetar diretamente o sistema genital masculino ou feminino. Contudo, existem, no entanto, algumas infecções que, embora adquiridas pelo ato sexual ou contato sexual, elas têm um efeito sistêmico, um efeito sobre todo o organismo. Contudo, todas as infecções que são adquiridas via o contato sexual são denominadas de infecções sexualmente transmissíveis. Nessa imagem aqui da representação, tem-se justamente o uso do preservativo. Como a gente discutiu na aula sobre métodos contraceptivos, o uso dos preservativos, seja ele masculino ou feminino, ele tem bastante eficiência no combate à transmissão dessas infecções sexualmente transmissíveis. Atenção, né? Eu espero que vocês tenham atenção a essa informação. Uma vez levantada a suspeita ou constatada qualquer IST, essa pessoa ela deve procurar imediatamente um médico para que seja realizado o diagnóstico adequado e que seja oferecido o tratamento adequado àquela manifestação ou àquela infecção sexualmente transmissíveis. Por quê? Existe o risco dessa pessoa, uma vez não fazendo esse tratamento adequado, trazer sérios comprometimentos à saúde dessa pessoa, não só em termos de afetar as genitálias dessa pessoa, mas também influir ou influenciar na fertilidade dessas pessoas, bem como na saúde geral, sistêmica desses indivíduos. Então, nessa aula nós trataremos ou falaremos sobre algumas infecções sexualmente transmissíveis, algumas das mais comuns, como por exemplo, a sífilis, a gonorreia, o cancro mole, o linfogranuloma venéreo, que são infecções sexualmente transmissíveis causadas por bactérias. Trataremos sobre o condiloma, o HIV, AIDS ou SIDA, o herpes, que são doenças cujos agentes etiológicos, ou seja, agentes causadores da doença, são vírus. Trataremos sobre a pediculose pubiana, que é causado por um inseto, e a tricomoníase, por fim, que é causada por protozoários. Dando início às discussões, trataremos sobre a sífilis. Na imagem aqui acima, nós temos a representação dessa bactéria. A sífilis ela é causada pelo agente etiológico, agente causador, que é a bactéria Treponema pallidum. Ela é transmitida pelo contato sexual. Ela pode também ser transmitida através da placenta, ou seja, uma contaminação direta da mãe contaminada para o filho no processo de gestação, e por transfusão sanguínea, sendo mais comum o contato sexual. Quais são os principais sintomas para a sífilis? Então, consistem em algumas ulcerações externas ou cancro duro, ou seja, uma ulceração que gera uma ferida com uma casca rígida, por isso tem seu nome também popular como cancro duro. E essas ulcerações elas aparecem geralmente entre o 7º e 11º dia após o contato sexual, sem a devida proteção e com uma pessoa contaminada. Então, a depender das lesões, a sífilis ela pode causar a morte ou trazer problemas congênitos, por exemplo, uma vez que uma mãe contaminada com sífilis acaba passando para o bebê. E essas lesões podem causar a morte, por exemplo, porque a sífilis ela pode acometer alguns órgãos, como o coração, como o fígado, e causar problemas muito sérios. O tratamento para a sífilis deve ser dado logo no início e ele é feito com base em antibióticos. Então, todo medicamento ele deve ser prescrito e acompanhado por um médico.
E uma das grandes questões da sífilis é que ela pode permanecer latente por vários períodos de tempos. Ou seja, uma vez contaminado, vai ter esse processo entre o 7º e o 15º dia que vai aparecer essas ulcerações. Aparentemente, a pessoa vai se curar espontaneamente, contudo pode ocorrer a ressurgência dessa doença de uma forma muito mais severa. Então, uma vez notados os sintomas iniciais, de imediato é necessário que essa pessoa procure o atendimento médico. Ela é curável, é uma doença curável, desde que tratada da forma correta. Já a gonorreia, ela é causada por a bactéria Neisseria gonorrhea ou gonococcus. Aqui a gente tem a representação da imagem acima, a representação desse agente etiológico. Ela é transmitida pelo ato do contato sexual e os sintomas eles ocorrem poucos dias após o contato sexual e consistem basicamente em uma ardor na uretra seguida de uma secreção purulenta. Então, se essa pessoa notar esse ardor ao urinar e essa secreção, ela deve procurar de imediato um médico para fazer o tratamento adequado, uma vez que é uma doença curável e é com base em antibióticos. Já o cranco mole, ele é causado pela bactéria representada na figura acima, a Haemophilus ducrelli, e ela é transmitida também pelo esse contato sexual, sem devida preservação, e os sintomas consistem em ulcerações doloridas e moles na genitália externa. Então, por isso, cranco mole, diferentemente da sífilis, que tem a representação dessas ulcerações em cranco duro. Ela é uma doença curável. Deve ser dada o tratamento logo de início ao persistir os sintomas, então por isso que é tão necessário procurar um médico, que vai passar a prescrever a medicação adequada pelo período de tempo adequado. Já o linfogranuloma venéreo, ele é causado pela bactéria Chlamydia, e ela é transmitida pelo também o contato sexual, e os principais sintomas são a formação de pequenas vesículas na região das genitálias, dos órgãos sexuais. Essas vesículas, elas frequentemente podem evoluir para ulcerações, ou seja, essas bolinhas elas vão estourar e caracterizar essas ulcerações, e a doença ela costuma causar inflamações inguinais, ou seja, a presença de nódulos na virilha, por exemplo. É uma doença também tratável e curável, uma vez que, fazendo uso da medicação dos antibióticos da forma correta, o paciente vai conseguir se livrar dessa infestação por bactéria. Já o condiloma, ou crista de galo, popularmente conhecido como crista de galo, ele é causado pelo papiloma vírus humano, ou HPV. Ele é transmitido por esse contato sexual e também através de lesões com a carga viral alta, ou seja, os principais sintomas do condiloma são lesões verrugosas na região genital, anal, semelhantes a uma crista de galo, por isso o nome. Então, é um vírus que pode permanecer latente na pessoa contaminada por vários períodos de tempo. E também são grupos de vírus, ou seja, existem várias cepas de HPV que estão relacionadas à manifestação de vários tipos de cânceres nas regiões genitálias, seja no homem, seja na mulher, sendo um dos mais conhecidos o câncer do colo do útero. Existe tratamento, principalmente para as lesões, e uma das formas de prevenir, além do uso de preservativo, evidentemente, é fazendo uso da vacinação, uma vez que agora está disponível uma vacina que combate algumas cepas do HPV. E ela é indicada para pessoas que não iniciaram a sua vida sexual, ou seja, jovens de 12, 13, 14 anos. Se a pessoa encontra-se nessa faixa etária, procurar um posto de saúde e procurar informar-se sobre essa vacinação. Já o HIV/AIDS ou SIDA, ele é causado pelo vírus da imunodeficiência humana, então do inglês HIV. Já a palavra AIDS ela é uma sigla também vinda do inglês, que na tradução literal para o nosso português é SIDA, é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Ela é transmitida através de fluidos sexuais, transfusões,
materiais perfuro-cortantes, ou seja, o compartilhamento de alicates, agulhas, seringas. Existem também a transmissão vertical, ou seja, da mãe portadora do vírus para o feto no processo de gestação ou no ato do parto. E também existe a contaminação através do processo de amamentação. Então, quais seriam os principais sintomas da AIDS, do HIV/AIDS? Ele ataca, esse vírus, o HIV, ele ataca o nosso sistema imunológico, ou seja, o sistema de defesa do corpo. E principalmente as células linfócitos TCD4, que são agentes extremamente importantes na nossa defesa primária contra vários tipos de doenças e infecções. Então, uma vez que a gente tem essas células debilitadas ou elas são simplesmente eliminadas do nosso sistema, a nossa imunidade fica tão baixa a ponto de que até uma gripe possa matar uma pessoa contaminada com HIV. Então, os sintomas iniciais do HIV consistem na fadiga, febre, inchaço crônico nos gânglios, surgimentos de pontos avermelhados na pele e distúrbios do sistema nervoso central. O HIV ele é tratável, não curável, não existe ainda uma cura para o HIV, e esse tratamento ele é feito com base na utilização de medicamentos antirretrovirais que impedem a multiplicação desses vírus. Então, uma vez não multiplicando esses vírus, a carga viral vai ficar muito baixa e a pessoa não desenvolve a AIDS, porque a AIDS ela é a manifestação mais severa da doença. As pessoas que têm HIV não necessariamente vão desenvolver a AIDS. A pessoa ser soro positivo é diferente da pessoa estar com AIDS. A AIDS é a manifestação mais severa, quando o sistema imunológico está tão baixo, que até uma gripe, uma doença oportunista, tuberculose, por exemplo, pode levar essa pessoa à morte. Então, com a utilização desses antirretrovirais, permite-se então uma qualidade de vida para essas pessoas que são portadoras do HIV. Já o herpes, pessoal, ele é causado pelo vírus herpes simplex do tipo 2 ou tipo 1. Ele pode ser transmitido via contato sexual, pode ser transmitido também da mãe com a doença em manifestação para o bebê, uma vez que o bebê tem contato com o canal vaginal, e se essa mãe tiver com a herpes manifestada, vai transmitir para esse bebê, ou contatos diretamente com as lesões ou objetos contaminados. Então, quais são os principais sintomas do herpes? São pequenas e dolorosas lesões, pequenas ulcerações na mucosa da região em que se manifeste, normalmente nas regiões da mucosa bucal ou da mucosa das genitais, que desaparecem espontaneamente 1 ou 2 semanas após o surgimento. O fato do herpes desaparecer não indica que você está curado, uma vez que é uma doença que não existe cura. Ela vai aparecer em momentos em que a pessoa estiver com a imunidade baixa. O tratamento para o herpes ele é dado através de analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, para evitar a infecção de bactérias oportunistas, por exemplo. E o analgésico para tratar das questões da dor, uma vez que essas ulcerações irritam bastante. Então, a forma mais eficiente, uma vez que a pessoa esteja contaminada, ou seja, portadora do herpes, é manter os níveis de imunidade alto, fazendo uma boa alimentação, praticando exercícios físicos e assim por diante. Já a pediculose, ela é causada por um inseto, o Pterius pubis, popularmente chamado como chato, e ela é transmitida através do contato sexual. Os principais sintomas são caracterizados pela instalação desses chatos no pelo pubiano, provocando coceiras e pequenas hemorragias, uma vez que esses insetos se alimentam do sangue. O tratamento para a pediculose é basicamente o mesmo tratamento aplicado para o piolho que acomete o couro cabeludo. Já a tricomoníase ele é causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis, representado aqui na figura acima.
Ele é transmitido através desse contato sexual sem a devida prevenção, e os principais sintomas são caracterizados por corrimento vaginal e ardência na uretra, seja do homem ou da mulher, e em geral os homens são portadores assintomáticos desse protozoário. Existe tratamento para a tricomoníase, ela é curável através do uso de antibióticos que deve ser prescrito por um médico. Dessa forma, pessoal, nós concluímos mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre as infecções sexualmente transmissíveis, que vocês façam uso do material do PET, que assistam a essa aula e que façam a atividade devolutiva na plataforma do Conexão Escola. Estarei à disposição para vocês para esclarecer qualquer dúvida sobre a temática e sobre as temáticas já discutidas anteriormente. É só vocês mandarem alguma mensagem lá no chat do Conexão Escola ou através do nosso grupo de WhatsApp. Aqui abaixo segue o link para um canal, o Tua Saúde, que tem uma entrevista com o Dr. Drauzio Varela, que trata justamente sobre essas infecções sexualmente transmissíveis de uma forma extremamente didática. Assim, espero vocês na próxima aula.